Já peço para você que, se puder, curta essa nossa videoaula. E aqui eu deixo a sugestão dos 2 livros-textos usados nessa aula. O primeiro, Geometria Analítica, de Alfredo Stembruch e Paul Interli. E o segundo, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, por Paulo Boulos e Ivan Camargo. Os links dos 2 livros estão colocados aí na descrição se você quiser ir atrás deles. Mas chega de papo e vamos para a nossa videoaula. E essa vai ser a distância que nós vamos usar, né, o conceito de distância que nós vamos usar aí no nosso estudo do R2, principalmente nos vetores do R2. Um outro conceito importante para nós é o ponto médio de um segmento no plano euclidiano, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de M o ponto médio do segmento com extremidades XA, YA e B, XB, YB. Então aqui você tem o ponto A, o ponto B, e aqui está o ponto médio. As coordenadas de A é XA, YA, a coordenada de B, XB, YB, e as coordenadas do ponto médio eu vou chamar elas de XM, YM. Nós vamos construir 2 triângulos, muito parecido com o que a gente fez lá para achar a fórmula da distância. Nós vamos construir o triângulo APB e nós vamos construir também o triângulo, nós vamos baixar uma perpendicular aqui e encontrar um ponto N, ou seja, esse ponto N tem coordenadas que eu vou chamar de XN, YN. Tá? Perceba que o YN é o YA. Tudo bem? As coordenadas do ponto P é XB ou XP, tá? E YA. As coordenadas do ponto B, YB, XB, a gente já tinha falado nele, tá? Então, eu construí 2 pontos novos, o N e o P. Ok? Bom, o que vai acontecer? Se você observar, você tem aqui 2 triângulos que têm um ângulo em comum, 2 ângulos de 90 graus e 2 ângulos iguais aqui por relações geométricas, né? Que a gente aprende no ensino fundamental. Ok? Então, quando você tem 2 triângulos que têm 3 ângulos iguais, eles são semelhantes. Tá? E isso é muito importante para mim, porque triângulos semelhantes, eles guardam uma relação de proporção entre a razão dos seus lados. Tá bom? E é exatamente isso que está escrito aqui. Tá bom? Vou dar uma limpada aqui na tela para a gente conseguir trabalhar melhor. Bom, então aí retomando, perceba o seguinte. O segmento AM dividido pelo segmento AB tem que ser igual ao segmento AN dividido pelo segmento AP. Tudo bem? Eles têm que manter essa proporção pelo teorema de Thales. Mas perceba o seguinte, como o M é o ponto médio, então AB é igual a 2 vezes AM. Ok? Ó? Como o M é o ponto médio, AB é 2 vezes AM. Né? Então, no lugar do AB, eu vou colocar 2 vezes AM. Tudo bem? Do outro lado, a gente mantém. Mas aqui o que acontece? Eu posso simplificar essas 2 medidas. Aqui em cima fica 1. Então, eu fico que o AN, a medida do AN sobre o AP, ela tem razão meio. Né? Ou seja, o AP, esse segmento inteiro aqui, ele é 2 vezes o AN. Né? Então, assim, nós temos que o tamanho XP, né, aqui, ó, esse ponto, XP menos XA, é 2 vezes o tamanho XN menos XA. Ou seja, a coordenada XN está no meio do caminho entre XA e XP. Então, essa vai ser a minha coordenada do ponto médio, a hora que eu encontrar o valor do XN. Tá? Para encontrar o valor do XN, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o XP por XB, porque são o mesmo valor, são a mesma coordenada. Tá? Então eu fico com XB menos XA igual a 2 vezes o XM, que é a mesma coordenada do XN, tá? Menos XA. Na hora que eu for isolar o XM, esse 2 vai vir para cá, então ele vai vir para o outro lado, mais 2XA, com menos XA fica XA mais XB.
E aí vou ficar com 2xm, jogo 2 dividindo, isolo o xm, então fica xa mais xb dividido por 2. Então essa é a coordenada do xm. Bom, então eu estou te falando que a coordenada x do ponto médio entre A e B é a média aritmética entre as coordenadas x dos pontos A e B. Da mesma forma, eu vou conseguir encontrar o ym como ya mais yb dividido por 2. Como que eu vou fazer isso? Agora eu vou construir um outro triângulo. Agora eu vou construir um triângulo aqui e um triângulo aqui, e vamos fechar ele aqui, né? De forma que tenhamos 90 graus, mas o que mais importa é que aí eu vou baixar esse segmento, né? E aí nós vamos ter um triângulo aqui, né? E um outro triângulo grande aqui. E aí, usando a mesma lógica, né? Usando a mesma técnica de semelhança, né? Obviamente, eles compartilham um ângulo. Esses dois ângulos aqui vão ser iguais por propriedades de geometria básica, né? Então eles são triângulos semelhantes. Logo eu consigo construir toda essa relação, né, para o ponto ym. É um ótimo exercício encontrar que a coordenada ym, né, a coordenada y do nosso ponto M, é exatamente a coordenada y do ponto A mais a coordenada y do ponto B dividido por 2. Tá bom? Esse raciocínio analítico ele é muito importante para quem está querendo desenvolver um raciocínio lógico e esse é um dos nossos objetivos por aqui. Portanto, sendo M o ponto médio do segmento AB, as suas coordenadas serão xa mais xb dividido por 2 e ya mais yb dividido por 2. Um exemplozinho simples aí para nós, né? Dados os pontos A, 5 e 2 e B, 1 e menos 3, né? A gente vai calcular o ponto médio desse segmento. Então aqui ó, o ponto A, o ponto B, né? Ponto A no primeiro quadrante, então as duas coordenadas são positivas, e o ponto B no quarto quadrante, então a coordenada x é positiva, mas a coordenada y é negativa. Tá? O ponto médio é o ponto que divide os dois, né, divide o segmento em duas partes iguais. Tá? Então, coordenada x do ponto A, somado com coordenada x do ponto B, dividido por 2, 5 mais 1 sobre 2, 3. E aí aqui a coordenada y do ponto A, somado com a coordenada y do ponto B, você tem 2 mais menos 3, que dá menos 1, dividido por 2, menos meio. Então perceba que, esse ponto médio está lá no quarto quadrante. Tá? Então ele está aqui, ó. Esse é o nosso ponto médio. Tá? Então usando a fórmula que a gente acabou de deduzir, nós conseguimos encontrar o ponto médio desse segmento. E aí? Gostou dessa nossa aula introdutória sobre o R2? Se você gostou, se essa aula te ajudou, eu peço então para você apoiar o nosso projeto. Como? Curta a aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, está também na descrição. E na descrição você também encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como dos livros que a gente citou lá no início da aula. Então era isso, até a próxima aula, abraços.